No final do livro de João, Jesus tem uma conversa com Pedro e fala a respeito do tipo de morte que Pedro haveria de ter. E enquanto eles estão tendo essa conversa, diz que Pedro olha e vê João. E Pedro pergunta: Senhor, e quanto a ele? E aí Jesus diz assim: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Aí no primeiro capítulo de Atos, Lucas registra o fato de que Jesus se revela durante 40 dias a muitos irmãos. E enquanto Jesus está falando a respeito de muitas coisas, a respeito do reino de Deus, em um dado momento, alguns que estão ali com ele perguntam para Jesus: Senhor, isso está no capítulo 1 de Atos, no versículo 6. Eles perguntam: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E aí Jesus responde, no versículo 7, diz: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Acho muito curioso esses dois episódios, um em que uma pessoa tem curiosidade a respeito do futuro de uma outra pessoa. E Jesus responde, dá de ombros, né? Diz: o que te importa? E se porventura eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Isso uma pessoa tendo uma espécie de curiosidade a respeito do futuro de outra. Aí o Lucas registra, e curiosamente, pelo menos na minha Bíblia, está na mesma página, o fato é que ao término do livro de João e início do livro de Atos, e o Lucas registrando Atos, diz que agora alguns irmãos perguntam para Jesus a respeito do futuro de Israel. Senhor, será esse o tempo em que vais restaurar o reino a Israel? E aí Jesus novamente dá de ombros e responde assim: não vos compete saber tempos ou datas a que o Pai reservou pela sua autoridade ou para a sua autoridade, ou pela sua própria autoridade. E digo isso porque, especialmente nesse tempo em que a gente está vivendo, surge um interesse, eu diria até exagerado, a respeito das coisas do fim. Há um certo interesse exagerado a respeito de assuntos escatológicos, que dizem respeito aos sinais do tempo e coisas dessa natureza. E esses dois textos, essas duas histórias, esses dois momentos, eles são bastante didáticos e é a partir deles que eu oriento as minhas convicções de como é que a gente deve lidar com esses assuntos num tempo como esse. E a igreja ela costuma enfatizar os determinados assuntos de acordo com as épocas, né? Eu já ouvi aqueles cristãos que viveram lá pela década de 60, 70, estavam no seio da igreja, e reclamando, dizendo que hoje já não se prega mais sobre a volta de Jesus. Porque naquela época era um assunto muito enfatizado, a volta de Jesus. E quais eram os gatilhos, ou qual era o gatilho que fazia com que a igreja pregasse muito a respeito da volta de Jesus? Era a Guerra Fria. A polarização política das forças atômicas, né? De um lado o capitalismo representado pelos Estados Unidos, de outro lado o comunismo representado pela União Soviética, e em que havia aquela expectativa de que a qualquer momento um dos dois lados poderia apertar um botão e pum, explodir o mundo. Então, como isso era muito
forte essa expectativa de que a qualquer momento poderia acabar tudo, então se falava constantemente a respeito da volta de Jesus. Aí termina a Guerra Fria, lá por volta do final da década de 80, e aí há uma calmaria, as coisas ganham uma certa normalidade, e esse assunto já não é mais enfatizado. Então, tende-se a igreja estabelecer as ênfases de acordo com os tempos e as épocas que estão vivendo, e isso é curioso, pelo menos em termos de análise, nos ajuda a verificar um panorama e como é que normalmente as coisas acontecem. Então eu percebo que durante esse ano de pandemia, esse último ano em que vivemos debaixo desse efeito, né, debaixo das sensações e dos efeitos da doença, da pandemia, de tudo que isso envolve, há uma ênfase muito grande a respeito dos sinais dos tempos, como que a pandemia é um desses sinais e que nós estamos às portas da volta de Cristo, e essa sensação toda ela é novamente revivida, né? Ela é trazida à tona. E quando eu leio para o Evangelho me chama e me convoca a não enfatizar as coisas do fim. Eu não vejo essa ênfase no Evangelho. A mensagem graciosa de Deus à humanidade, ela não tem essa convocação de urgência a respeito dos sinais dos tempos, para ficar de olho no que está acontecendo no relógio mundial e coisas dessa natureza. Eu não vejo essa ênfase, né, para os últimos minutos da linha de chegada. Quando eu leio o Evangelho, eu percebo que nós, o povo de Deus, a Igreja de Jesus, é o povo do caminho. Nós somos chamados a segui-lo. E ele é o caminho, ele mesmo disse, eu sou o caminho. E nós somos o povo do caminho. E se nós somos o povo do caminho, nós somos o povo do percurso, nós não somos o povo da linha de chegada apenas. Nós somos o povo de todo o percurso. E quando a gente começa a enfatizar os minutos finais, ou os minutos que antecedem a linha de chegada, a gente esquece do percurso. A gente começa a esquecer do vizinho do lado, a gente começa a esquecer e a fugir e a se esquivar da realidade do presente, do aqui e agora. Aqui o Evangelho tanto nos chama. Porque a convocação do Evangelho é para a gente atender às demandas que estão gritando hoje. É por isso que a gente é chamado para amar o próximo. Porque é a demanda do agora. Jesus está o tempo todo se encontrando com pessoas, e nessas conversas que ele desenvolve, e que conversas são desencadeadas com esses seres humanos, elas são sempre de implicações no imediato, no aqui e agora da vida delas. Nesses encontros ele não traz algo do tipo do que vai acontecer, para que a gente procure desvendar os mistérios das figuras, daquilo que descortinar o que está encoberto. Porque quando eu vejo essa ênfase para os sinais dos tempos, para saber, para decodificar, né, essa linguagem apocalíptica de figuras das quais a gente não sabe bem o que significa, a gente deixa de compreender que o mistério de Deus foi revelado, que é Cristo Jesus. E nós somos chamados e convocados para viver a partir daquilo que foi revelado e não a partir daquilo que está encoberto. O que está encoberto vai permanecer encoberto até que Deus queira que assim permaneça. Quando a gente começa a tentar decifrar datas, períodos, épocas, o que significa determinadas figuras, por exemplo, percebe-se que se comete muitas interpretações bizarras.
Na infância da minha fé, que foi no final da década de 80, ali início da década de 90, onde eu comecei a me fundamentar e a me definir a minha espiritualidade, que caminho eu queria tomar para a vida, eu ouvi muito as interpretações que se davam, por exemplo, a respeito de quem seria a besta do Apocalipse, se atribuíam e se dizia que era o Papa João Paulo II na época. E aí eu pergunto, onde está o Papa João Paulo II? Ele já faleceu. E aqueles que afirmavam que era ele, aonde estão? Ou seja, a gente vê que existe muita criancice, muita infantilidade, muita bizarrice, quando a gente tenta desvendar aquilo que está encoberto. Se a linguagem não foi clara, não sou eu que vou clarificar. Se é uma figura que está ali e que não foi dada com essa ideia, a gente tem mais de 2000 anos de história como igreja e chegamos hoje tentando decodificar figuras, imagens, datas, operações, não faz sentido. A gente vê a ênfase dos apóstolos, eles acabaram de seguir Jesus, ouviram o evangelho diretamente de Jesus. Qual é a ênfase que eles dão? E às vezes ocorre da igreja se perder nesse processo e seguir outros caminhos, seguir em outras direções, que não sejam as ênfases que Jesus Cristo de Nazaré deu. A igreja, ela costuma enfatizar, ou pelo menos parte da igreja, de acordo com as ênfases. Por exemplo, há uma ala na comunidade cristã que enfatiza muito a pessoa de Deus Pai. Aqueles que assim enfatizam, eles vão enfatizar temáticas como soberania, decretos divinos, né? Essa linha. Há uma ênfase no meio da cristandade que enfatizam esses temas e que se refere a Deus Pai. Aí há uma outra ala que enfatiza a pessoa do Espírito Santo. Aí você vai ver uma ênfase enorme sobre os dons, sobre manifestações miraculosas, e a grande ênfase é a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E aí a gente abre o Evangelho e vê que a ênfase a ser dada é a pessoa do Filho. Porque quando Deus Pai se apresentou, ele aparece, né, no Evangelho, ele aparece para dizer que nós devemos ouvir o Filho. Que o Filho é o Filho no qual ele sente prazer, que Jesus é o Filho que ele sente prazer e que esse Filho deve ser ouvido. E quando aparece a figura e a pessoa do Espírito Santo, é para dizer que ele vai fazer com que a gente se lembre de tudo quanto Jesus ensinou. Então Deus fez com que em Jesus convergissem todas as coisas. A ênfase é o Filho. É por isso que diante dessas perguntas, é Jesus que dá o tom. Quando Pedro pergunta para Jesus a respeito do futuro de uma outra pessoa, ele diz: o que te importa? Quanto a você, siga-me. E quando um grupo de pessoas pergunta a respeito do futuro de uma nação, Jesus diz novamente para esse grupo de pessoas: isso não compete a vocês saber. Vocês estão querendo saber a respeito de coisas que está reservada a meu Pai. São tempos ou datas, acontecimentos que Deus estabeleceu para ele. Agora, quanto a vocês, aí isso é muito interessante, porque aí Jesus diz: quanto a vocês, o que é que devem fazer? Que é o versículo 8 de Atos, tão conhecido, né? Ele diz no versículo 7, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quanto a Pedro, ele disse: siga-me. E quanto ao grupo que perguntou a respeito do futuro de Israel,
ele disse, olha, não compete vocês saberem a respeito dessas coisas, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. No aqui e agora, compete a vocês serem minhas testemunhas. E quando a gente desvia o foco, quando a gente começa a se distrair com assuntos dos quais a gente não tem como saber quase absolutamente nada, a gente deixa de viver o aqui e agora segundo os ditames de Jesus, segundo as orientações dele. A gente deixa de ser testemunha dele no aqui e agora, no presente. Porque cada geração vive o seu tempo, né? Por que haveria eu de ter tanto interesse a respeito das coisas do fim, o que vai acontecer no fim? Quais são os eventos que vão marcar a volta de Jesus, além daquilo que ele disse, e disse de forma não precisa, não falou de forma absolutamente precisa. A gente não sabe exatamente como isso se dará. É tanto que existem tantas interpretações e tantos vieses. Por que é que eu quero saber mais além daquilo que ele falou? E ficar me distraindo com essas vertentes, ou com essas possibilidades, ou com essas interpretações, me distraindo do foco que é a pessoa bendita de Jesus e os ensinamentos dele para o aqui e agora. Então, diante disso, eu queria convocar você a viver no meio disso tudo que está acontecendo, voltar a sua atenção para o nosso dia a dia mesmo, para as coisas reais do nosso dia, da nossa vida, para gastar a nossa energia em ajudar aqueles que estão precisando hoje. Poupando as nossas emoções, a nossa inteligência e até a nossa capacidade de reflexão, de ficar inebriado e distraído com as coisas que a gente não pode saber muito bem. Tem coisas que a gente não vai saber absolutamente nada. Foi dito, mas ficou encoberto. E a gente tem que seguir aquilo que foi dito e ficou escancarado. É por isso que Jesus é o mistério revelado de Deus. Não há mais mistério. Não há nada mais a ser descoberto. Está tudo descoberto. As ênfases pelas quais a gente deve conduzir a vida está ali. Está voltado para a dinâmica da vida. O Evangelho é algo para a vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida é abundância, e vida abundante. Então ele não veio para levar a gente para o céu, né? Porque às vezes parece isso, parece que tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, os ensinamentos dele, era simplesmente para salvar, tirar uma pessoa que está indo para o inferno e pronto, agora ela está prontinha para morrer. E o Evangelho me parece transmitir uma outra mensagem. É alguém que está vivendo o inferno, e aí Jesus chega e a visita, e a restaura, e a transforma, e a salva, e agora ela está prontinha para viver. Ela está prontinha para viver e fazer diferença não apenas na vida dela, mas na vida daqueles que estão ao seu redor. E eu penso que seja mais ou menos isso que Jesus disse, olha, vão e sejam minhas testemunhas, testifiquem de mim, empenhem essa palavra de que vocês são testemunhas de mim em todos os lugares por onde vocês irem. Enquanto vocês forem
anunciem o Evangelho, preguem o Evangelho, anunciem o Evangelho. Enquanto vocês forem, aonde vocês forem, testifiquem. Nós somos convocados a isso, a sermos testemunhas do nosso Cristo no aqui e agora, no nome de Jesus, e não a ficarem entretidos ou obcecados por assuntos que nós não podemos saber muita coisa. Mas nós somos convidados por Jesus a saber a respeito dele, que podemos saber exatamente tudo quanto ele deixou revelado, para que a vida da gente faça sentido nesse mundo muito confuso, cheio de perturbações e maldades, mas que, de alguma forma, a graça do nosso Deus possa chegar ao outro através da nossa testificação, através do nosso testemunho, através de nós. Que assim seja comigo e com você. Que Deus assim nos abençoe. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.